estou fazendo uma coisa nova. Ela está brotando agora. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no deserto. Isaías 43, 18 e 19. Muito boa tarde, é uma alegria estarmos juntos no Hora que Melhora. O objetivo do nosso programa é a nossa transformação, a nossa evolução através da Palavra de Deus, moldando a nossa mente, os nossos sentimentos, para que as nossas ações e reações sejam de acordo com Jesus Cristo. Que a gente possa ser de verdade uma fotografia viva de Jesus. Nós estamos ao vivo no Instagram, Fernanda Jordão 43. Se você ainda não segue, segue a página do canal, participa, no ao vivo, transmitindo também pelo Insta. E o tema do nosso programa hoje é orar mais ação. Oração. Palavra oração, a gente tem dois verbos, orar e agir. É essa coerência que tem que estar na nossa vida. Eu falo muito para vocês que eu gosto muito da questão da cruz, que ela é, aqui vocês estão vendo, horizontal ou vertical. Ela é horizontal porque primeiro eu vou até o Pai, eu vou ao encontro dele, eu vou orar, eu vou fazer o meu tempo forte. Os 4 evangelistas nos ensinam a todo momento. Jesus saía para orar, Jesus saía de madrugada, muito cedo. Eu falo muito isso. Ele, sendo Deus, ia até o Pai e depois ele acolhia. Depois ele curava, ele trazia uma palavra de consolo. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia, ser moldados e transformados. A semana passada, a gente trabalhou o texto de Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 41. É quando Jesus foi visitar Marta e Maria. E nós vamos dar sequência ao que a gente tratou. Se você não viu a semana passada, o programa está gravado no meu canal do YouTube, Fernanda Jordão, Hora que Melhora Fernanda Jordão, canal do YouTube. Assiste o programa da semana passada, onde eu falei, não deixe o seu espírito esfriar. E a gente vai dar sequência hoje, porque é muito importante a gente ter esse entendimento claro para que de verdade a gente comece a ser moldado e transformado. Eu falo isso de boca cheia, porque é a história da minha vida, senão eu não estaria aqui. Durante a minha vida inteira eu nasci num lar cristão. Durante a minha vida inteira eu estive dentro da igreja. Só que só quando de verdade eu resolvi ler a Bíblia é que a minha vida começa a ser transformada. E essa transformação, eu vou colocar hoje para vocês, eu preciso, não só eu sentir, eu preciso olhar a Fernanda lá atrás e a Fernanda hoje, falar, nossa, há uma mudança, há uma transformação. E não só eu sentir isso, mas vocês vão perceber que as pessoas começam a falar, nossa, você está diferente. Nossa, o seu comportamento não era assim. E é essa obra que é do Espírito Santo. Tem um livro que eu gosto muito e eu trouxe aqui para vocês. A gente, dentro da psicologia, a gente estuda muito temperamento, E há 4 temperamentos, basicamente. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Se você nunca ouviu isso, fica tranquilo, fique em paz. Há muitos livros sobre esse assunto. Mas esse aqui é o meu preferido. Chama Temperamentos Transformados. É de um pastor. E, se eu não me engano, ele é um pastor americano, e ele pega 4 pessoas da Bíblia, Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. E aí ele vai tratar os temperamentos de acordo com a figura bíblica. Então fica fácil a gente visualizar aquela pessoa e fazer um exame de consciência para saber em qual desses temperamentos nós estamos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes
A gente age pelo nosso temperamento, não é questão que eu estou agindo por baixo do Espírito Santo. O nosso temperamento nos impulsiona o tempo todo. Quando eu falo para vocês que desde lá atrás eu tenho essa caminhada cristã, o meu temperamento é muito ali, bem divididinho, sanguíneo com colérico. Eu sou sangue no olho, eu faço, eu vou, né? E aí, então eu sempre estou no agir, no fazer, na correria. A gente trabalhou o texto a semana passada, nós vamos trabalhar a palavra de Deus, é muito Maria, né? E quando eu fui tendo a percepção do meu temperamento, eu fui pedindo a Jesus, mostra-me o que eu preciso mudar. Onde eu preciso ser menos agitada? Onde eu preciso ser mais contemplação, oração, Maria? E esse equilíbrio a gente vai buscando e nós vamos buscar esse equilíbrio até o nosso último suspiro. A gente não está perfeito, pronto e acabado. Nós somos seres humanos e somos falhos. E não é porque nós somos homens e mulheres de oração, que nós estamos aqui na nossa caminhada, que vai ser tudo perfeito. Às vezes a gente vai escorregar e a gente vai ter que, eu volto mais rápido. Por quê? Porque eu tenho a consciência no meu processo de mudança. Isso que é o bonito. E aí a gente vai fazendo de forma constante para não escorregar mais naqueles mesmos erros. Depois, lá na frente, vai ter outras situações, outros momentos, outros aprendizados, e essa é a beleza da vida. Cada fase vai nos mostrando uma maravilha, um aprendizado, um desafio. Antes da gente começar, se você puder, eu gostaria de pedir para você fechar seus olhos, colocar a sua mão no seu coração. Jesus nos ensina, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei presente. Então nós vamos pedir, querido Pai, nós estamos aqui hoje na sua presença, pedindo que nos conceda o Espírito Santo. Fala ao nosso coração, mostra-nos o que nós precisamos mudar, como nós precisamos agir e reagir diante dos acontecimentos da vida. Que toda a nossa vida, toda a nossa agenda, o nosso dia a dia, as nossas coisas que a gente faz de forma constante, seja não como a gente quer, mas conforme o Senhor está designando. Eu abro espaço na minha vida, eu abro espaço na minha agenda e peço de coração aberto, esteja comigo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus nesse momento possa falar ao nosso coração. E a história, eu vou ler para vocês. Só um passinho para trás, o programa chama A Hora que Melhora, porque nosso objetivo é nos tornarmos homens e mulheres de oração. E eu falo sempre, e se você é novo, é a primeira vez que você está ouvindo, eu vou colocar essa questão para você, que a gente precisa ter o nosso caderno espiritual, nós temos que ter a Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra. Não fala que é difícil ler a Bíblia. A Bíblia é uma palavra viva, sagrada, escrita para nós. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós estamos aqui. E não tem como a gente transformar a nós mesmos se eu não vou direto à fonte, né? Ir à igreja é importantíssimo, ouvir a pregação, ouvir a homilia, estarmos aqui juntos orando é importante. Mas de nada adianta se você não praticar, se você não exercitar, se você não fizer uma autoanálise, né? Para de querer analisar os outros, volta para o seu coração. O que você precisa melhorar? O que você precisa mudar? Porque apontar o dedo para o outro é muito fácil, mas às vezes a gente fica apontando o dedo para o outro e tem uma entrave aqui no nosso olho. Jesus mesmo fala isso na Bíblia. Então, é um momento de, a partir do momento quando eu trabalho a minha mudança, você pode ter certeza que o outro também vai mudar. A situação também vai mudar, porque você muda. Uma vez lá atrás, eu estava toda agitada, não tinha todo esse discernimento da vida com Jesus. E eu fazia terapia, e eu falei para minha terapeuta, quer saber, eu vou largar tudo, eu vou para a China. E ela fala com toda tranquilidade, não vai adiantar nada. Eu falei, como não vai adiantar nada? Eu vou embora. Você vai estar lá.
Então, muitas vezes a gente fica, ai, quero mudar o lugar, quero isso, quero aquilo. Não é fora, é dentro. Então, acalma o teu coração, acalma a tua mente. E o caderno espiritual, eu falo tanto para vocês, né? Olha, eu mostro aqui para vocês, eu tenho aqui o meu caderno espiritual, onde eu coloco a data, o local que eu estou, o capítulo e versículo do livro que eu li, o que me chamou a atenção ali, o que aquela palavra falou, faço a minha oração, escrevo, né? E é assim que essa intimidade vai crescendo. Isso é muito importante. Se você é a primeira vez que está ouvindo, providencie o seu caderno. Se você já me ouve há mais tempo, eu pergunto, você está com o seu caderno? Você está fazendo? Porque não adianta só o ouvir, é preciso fazer. É Marta e Maria. Maria, naquele momento, estava ouvindo, estava contemplando. Só que se você não sai daquele momento aos pés de Jesus e vai fazer, a transformação não vai acontecer. Por quê? Porque não é um passe de mágica, é um processo. É um processo constante que a gente vai pedindo. E quanto mais intimidade você vai tendo, mais você vai pedindo, de verdade, Jesus vai trabalhando. É como se fosse uma cebola e vai sendo tirada várias cascas. E uma vez, no meu processo, chegou um ponto que eu falei, Senhor, eu estou tudo bem com todo mundo, não precisava naquele momento trabalhar perdão. Ele traz à minha mente uma situação onde ele fala, trabalho perdão. Eu falo, como trabalho perdão? Eu não fiz nada nessa situação. Aqui eu sou inocente, né? A outra pessoa que fez, que aconteceu, que aquele blá 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 todo. E ele simplesmente falava, vai, é você. E na hora eu confesso para vocês que eu reagi, falei, imagine, não. E até que aquilo ficou no meu coração, ficou alguns dias, aquilo tem que, né? E aí por obediência eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer. E eu fiz conforme o Espírito Santo falou que eu deveria fazer. E aí, se o outro, como o outro vai receber, ele já tinha me falado, isso é problema meu com o outro. Mas você só faz. E ali quebra o meu orgulho para trabalhar a minha humildade. Porque se eu contar para você num café que a gente estiver junto o que aconteceu, você vai falar, de fato, você não tem nada a ver com o peixe. Mas Jesus colocou, trabalho perdão. Então, às vezes, tem situações que você acha que já passou, que você está bem, ou que, em tese, você era inocente, assim como eu achava nesse momento que já tinha passado há muito tempo na minha vida. E quando você começa a intimidade, ele vai trabalhar você. Por quê? Porque não é como eu quero, não é dentro da minha capacidade de entendimento. É na dele, que é muito maior que a minha. Eu não vejo tudo que ele vê. E aí, por obediência, porque eu confio, simplesmente eu faço. E vai ter processos que vai ser doído e dolorido, né? Então, assim, às vezes a gente de verdade tem que ser quebrado, quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, quebrar o ego, para deixar a humildade, a generosidade nascer. E às vezes a gente não percebe que há algum momento a gente fica mais endurecido. Mesmo rezando, orando, indo à igreja. Mas faz parte da nossa natureza humana. Nós, mulheres, ainda, quantas emoções a gente passa dentro do mês, na verdade, para a questão hormonal. Então, faz parte da nossa natureza. Nós temos que ter paciência conosco mesmo. Mas nós queremos, de verdade, querer ser homens e mulheres de oração. Para isso, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, para quem está com a sua Bíblia, abra em Lucas, nós vamos ler a passagem de Jesus visitando Marta e Maria, a partir do 38. Diz assim, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho?
Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, na semana passada, a gente viu que quando a gente está correndo, quando a gente está como Marta, agitada, ansiosa, preocupada, as coisas não fluem, a gente não tem paz. Por quê? Porque eu estou fazendo a correria que eu mesma determinei na minha agenda. E a primeira coisa que Jesus faz, ele chama a atenção de Marta, porque o nosso relacionamento com Cristo é assim, muitas vezes ele vai chamar assim a nossa atenção, ele vai nos repreender, e é esse processo, às vezes, lógico que pode doer, mas faz parte, não é assim que a gente educa uma criança, o nosso filho? Jesus também é assim para conosco. Então ele fala para Marta: eu não vou mandar a Maria te ajudar, porque você está correndo muito, você está muito preocupada. Maria escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Então o que Jesus faz? Ele repreende, mas ele convida. Venha a mim. Primeiro venha a mim. E esse convite de Jesus, quando a gente lê Mateus capítulo 11, 28 a 30, Jesus diz com todas as letras: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Se a gente continua, Mateus, só que no capítulo 6, versículo 31, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Aqui ele fala: por que você fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir? Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. E essas preocupações pertencem aos pagãos, não a nós, povo cristão. Porque se eu tenho um pai que sabe que eu preciso comer, vestir, pagar boleto, e hoje você pode estar passando um desafio muito grande na sua vida financeiro, você pode estar desempregado, com um orçamento apertado, né? Deus sabe que você precisa honrar todos esses compromissos. Mas aí eu vou ter essa tranquilidade e certeza no meu coração que algo vai acontecer, mas eu não vou ficar parado. Eu vou procurar alternativas para esse meu orçamento aumentar. Eu vou procurar uma outra recolocação profissional. Eu vou melhorar o meu currículo. Então, sempre é orar e agir. Eu não vou ficar parado. E quando eu oro, Deus vai falando ao nosso coração: faça isso, faça aquilo. Também não vai acontecer somente de você sozinho, da sua cabeça. Ele vai colocando a semente, ele vai colocando o desejo no seu coração. Ele vai te dando o direcionamento. E se você está muito afobado, tenso, ansioso, você não consegue entrar na presença porque você não acredita. E muitas vezes é esse nosso problema como cristão. A gente diz que tem fé, a gente diz que vai estar na igreja, mas às vezes quando a gente passa pela adversidade, a gente duvida. E se a gente duvida, aí vai demorar mais o processo para a graça acontecer. Porque Jesus também diz em Lucas 11:17, conhecendo os seus pensamentos. Jesus conhece os seus pensamentos antes da gente abrir a boca. Tá lá, Lucas 17, depois você vai conferir na sua Bíblia. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Se você duvida, se você está dividido, não tem como a graça acontecer. A gente é chamado, escolhido, então nós já somos pela fé o filho e a filha amada. Se a gente for em Tiago, eu gosto muito da carta de Tiago. É uma carta curtinha, gente, eu convido vocês a lerem, são 5 capítulos. Tiago, capítulo 1, de 6 a 8, Tiago escreve:
Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então a minha mente não pode estar dividida. Eu não posso ter dúvida. E quando a gente tratou a semana passada esse mesmo texto de Marta e Maria, eu trouxe para vocês os ensinamentos, né, do outro livro aqui que eu gosto muito, recomendo a leitura, Como Ter o Coração de Marta no Mundo de Maria. Onde aqui essa pastora americana nos ensina que são 3 Ds que me afastam da presença: a distração, o desânimo e a dúvida. E eu tenho que combater esses 3 Ds, a distração, o desânimo e a dúvida. A minha mente não pode chegar na dúvida, porque se eu chegar na dúvida, Satanás vai fazer a festa na sua cabeça. Porque você está duvidando as promessas, você está duvidando que Deus te ama, você está duvidando que Deus vai honrar, que você vai sair dessa situação. E às vezes você está vivendo essa situação exatamente para perseverar, aumentar a sua fé. E quando a situação mudar, você ser um testemunho vivo da mudança, da honra e da prosperidade. E se a gente tem os 3 Ds, né, a distração, o desânimo e a dúvida, como que a gente vai combater? A mesma autora, ela nos ensina com 3 letras C: constância, criatividade e conversa. Constância, porque eu tenho que ser constante no meu tempo forte. De verdade eu tenho que ter meu caderno espiritual, de verdade eu tenho que ter minha Bíblia, de verdade eu tenho que reservar na minha agenda o tempo para com Deus. Porque a agenda não é minha, é dele. E todo dia eu preciso entrar em oração. E como que eu faço? É o que eu coloco para vocês que eu estou fazendo comigo. Coloca a data lá no caderno, coloca o lugar que você está, coloca o texto que você escolheu. Às vezes você já usa um devocional, o devocional já cita um versículo e faz menção a um capítulo da Bíblia. Trabalhe isso até você ter um amadurecimento maior na intimidade, onde você vai conhecer mais a Bíblia e aí você vai navegar por você. Né? A gente vai tendo direcionamento porque a gente está também que nem escola, estou crescendo, aprendendo, estou evoluindo o meu espírito. Chega uma hora que o Espírito Santo vai falar com você e você já vai ser conduzido aqui, né? Mas você precisa fazer. Então a gente tem que ser constante. E por que eu falo também de constância? Porque a vida espiritual, para eu receber esse alimento, eu comparo muito, gente, uma analogia bem genuína com a academia. Hoje, fazer atividade física não é uma escolha de ser estética, ser mais bonito, mais sarado. É saúde. A ciência já comprova que a partir dos 30 anos, 40 para mais, a gente tem sarcopenia, é a perda da massa magra. E com que qualidade você quer chegar nos seus 50, 60, 70, 80, 100 anos? A gente precisa de força, precisa de músculo. A gente não nasceu para ser sedentário. Então, se eu começo a fazer atividade física, vou segunda, terça, já não vou quarta, aí eu vou quinta, mas sexta eu já não quero, sexta e sábado eu não vou, segunda eu não vou. A vida em oração é igual, gente. Se você começa e para, cada vez mais para voltar vai demorar. Então você precisa ser disciplinado, persistente. Criatividade, colocar um dia uma pregação, um dia um louvor, um dia o texto da Bíblia ou a conversa que te edificou, trazer elementos para seu mundo de oração que faça você querer estar naquele momento. E conversar com Deus, não ser só um monólogo que só você fala. Pare 5, 10 minutinhos, respire fundo, esteja ali na presença, perceba o que vai falar ao seu coração. Aí nós vamos crescendo na intimidade para com Deus. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui 5 minutinhos eu volto com o Hora que Melhora. Espero você, até já. Olá, estamos de volta com o Hora e Melhora.
trazendo a transformação através da palavra de Deus, da Bíblia, para moldar e edificar, para que a gente possa ser de verdade homens e mulheres de oração. Hoje nós estamos falando do texto de Marta e Maria, que Jesus vai aí, entra na casa de Marta, Maria se põe aos pés de Jesus e Marta está lá agitada com seus afazeres. E aí o que a gente precisa ter muito em mente, né? Marta e Maria estão duas figuras de mulher, mas é evidente, você que é um homem, também você se coloca aqui nessa situação. Se a gente for definir com uma palavra o que é Marta, quem é Marta, nós vamos falar que ela é ação. Maria é contemplação, é oração, é escuta. Ela vai aos pés de Jesus, ela vai ouvir. Por isso que quando a gente está na nossa intimidade com Deus, não pode ser monólogo, só eu falo. Senhor, eu quero isso, abençoa isso, blá, 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 como se Deus tivesse para nos servir. Não, Ele não vai nos servir, né? É uma conversa. Depois, mais para frente, eu vou trazer para vocês a questão de orações profundas. É interessante porque tem um pastor que falava assim, eu orava lá, agradecia pelo hambúrguer que eu estava comendo, as batatas fritas, pedia para honrar a vida de não sei quem, dar saúde para não sei quem. E um amigo falou, nossa, suas orações são tão rasas. E é isso que eu quero despertar a gente refletir. Será que as minhas orações estão sendo rasas? Ou eu estou me aprofundando junto a Deus? Porque andar com Deus é como se você entrasse no mar. Você vai lá, põe a água até no máximo a canela, no máximo você vai até o joelho. E a vida com Deus, você vai dando os passos, até que chega uma hora que não dá mais pé no chão. E aí você é guiado por Deus. Então, é um nível mais de maturidade espiritual. E tá tudo bem a gente caminhar agora com o pé bem no rasinho, né? O pé bem no rasinho mostra que eu ainda controlo a minha vida, eu controlo todos os departamentos da minha vida. Por quê? Porque eu ainda não tenho Deus como centro do meu coração. Eu não tenho Deus conduzindo de verdade a minha vida. Eu ainda quero fazer, ou eu fico ouvindo os outros, opinião de muita gente, redes sociais que hoje influencia aí todo mundo. E aí eu tô começando a ficar o quê? Distraído, concorda? É o que a gente tem que combater quando a gente aprende a ler esse texto de acordo com o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. A distração é a primeira coisa que me afasta de Deus. Então eu tenho que saber que o meu foco é Cristo. Não são as coisas do mundo, não são redes sociais, não é o que o vizinho está falando, né? O que lá atrás meu pai e minha mãe ensinou eu honro, mas eu faço uma reflexão, isso tem valor, isso tem sentido, não tem, né? E aí a gente vai tendo as rédeas, né, de quem nós somos. E a partir daí nós temos qualidades, defeitos, e nós vamos pedindo para Deus melhorar as nossas qualidades, melhorar os nossos defeitos, para que a gente seja essa fotografia viva. Então a gente precisa sempre não nos distrair. Então eu preciso ter essa intimidade profunda para com Deus, através da oração, né? A Marta e a Maria, a autora aqui do livro conclui que ambas existem na nossa vida, dentro de mim, ambas existem, e eu preciso buscar o equilíbrio. Eu não posso só orar, eu não posso só agir. Tem que ter esse equilíbrio. Mas eu, dentro da minha oração, eu vou um pouco mais além e eu convido essa reflexão. Depois você me fala no Insta se você concorda, não concorda, o que você pensa. Eu penso que Marta e Maria é uma só. E dentro de mim vai ter que existir uma Maria, porque eu não vejo Maria como uma pessoa que ela não fazia, não servia, né? Porque se ela fosse só de orar, Marta, a irmã dela, não ia ficar lá, viu? Vem de volta, imagina a cena. Ela tá lá falando, psiu, psiu, vem aqui me ajudar. Por quê?
Porque tudo indica que Maria já ajudava muito a irmã. Ela também já fazia os serviços de casa. Mas naquele momento que chega um monte de gente, chega Jesus e Marta fica lá correndo, fazendo tudo, Maria escolhe estar na presença. Então nós precisamos saber na nossa vida também o que é importante e o que é urgente. E eu penso que quando eu me torno Maria de verdade, eu falo de verdade, gente, porque eu estou falando da minha vida também para vocês. Lá atrás eu rezava, só que eu não via transformação em mim. Então, o fariseu na Bíblia, quando a gente vai estudar aqui a Bíblia, o povo fariseu, eles sabiam tudo, eles sabiam todas as regras. Eles sabiam decor e salteado a Torá e tudo que eram os ensinamentos e as regras que existiam naquele momento. Mas Jesus falava que eles eram vazios. Eles só falavam da boca para fora, mas eles não faziam. O coração era endurecido. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje, nos dias de hoje, sim, a gente pode ser aí fariseu. E como que eu vou saber se eu sou? E como que eu vou saber como que eu vou melhorar? Na sua intimidade para com Deus. E você sabe, se você fizer a autoanálise, a reflexão dos seus comportamentos, o que você está orando e o que você está fazendo, você vai ter a clareza se você está sendo coerente como Jesus ou se você está sendo hipócrita. E aí também é uma escolha. Porque quem está se enganando é você e você mesmo, a vida é sua. E você é livre, tem livre-arbítrio, você escolhe. Então também é uma escolha, eu quero ser verdadeira para comigo. E aí, eu, Fernanda, acredito que quando eu vou de verdade trabalhando, esse meu quebrantar junto a Deus me molda, me transforma. Quando eu vou para o mundo para agir como Maria, essa minha ação é diferente. Se é estanque, se é separado, uma hora você está mais lá com fé, mais com louvor, e aí você vai fazer a sua vida, a sua ação, mais conectada com Deus, com mais tranquilidade, mais serenidade, sem xingar ninguém, sem ficar brava. Quando você não conecta aqui o lado com Jesus e você está fazendo a sua ação, muitas vezes você está lá irritada, brava, soltando os cachorros. Porque esse menino larga a toalha, larga isso, blá blá blá, e porque o vizinho, o papagaio. Por quê? Porque desconectou. Então eu penso que não é duas situações que existem em mim. Eu sou um todo, eu sou um ser humano só. E eu preciso aprender que quanto mais eu estou aos pés de Jesus em oração, mas de forma genuína e verdadeira, eu vou sendo moldada, transformada, os meus defeitos, eu vou trabalhando ali, para que quando eu vá agir perante os outros, e quando acontece alguma coisa que eu preciso reagir, alguém falou alguma coisa e que eu não gostei, antes de eu dar a bofetada, antes de eu ser rude, opa, eu estou abastecida no meu tempo forte. Então, às vezes eu vou falar, olha, não vou falar nada agora nesse momento, porque você está nervoso e a gente vai acabar discutindo, e não é a hora. A forma da gente agir e reagir é diferente, entende isso? Vamos meditar junto, vamos, né? No programa passado eu falei, vamos escolher ser Maria. Vamos escolher ser Maria porque eu sei que a maioria de nós estamos Marta. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, né? Eu tenho que ser moldada e transformada a ponto de estar no meu tempo forte de oração e essa mudança na minha oração vai refletir no mundo para com os outros. E é isso que eu convido todos nós a refletir. Nós estamos ao vivo no Insta, Fernanda Jordão 43. Se você ainda não segue, acessa a página, vem aqui, né, contribuir de forma ao vivo, para que a gente possa se conhecer e se edificar. Até porque eu vou, fora do nosso todo domingo aqui, que a gente está na rádio, essa semana eu vou divulgar lá no Insta. Quem quiser aprofundar junto comigo, esse livro eu acho que vale muito a pena. O Temperamentos Transformados. Eu vou tentar fazer 4 vezes na semana, a gente vai marcar um dia da semana ali à noite. Nós vamos estudar um pouquinho
Lógico, não, né, é um livro, né, gente? Para não ficar cansativo, eu vou falar para vocês os 4 temperamentos, o que o autor do livro trata nas 4 figuras bíblicas, para que a gente possa se conhecer através dessa história, né, dos 4 personagens bíblicos, saber identificar o nosso temperamento e a partir daí também como a gente vai trabalhar a nossa intimidade para com Deus. Esse autoconhecimento é muito importante. E falando tudo isso para vocês, a gente vai... Então, assim, não podemos esquecer que a gente tem que combater a distração, o desânimo e a dúvida. A distração é que nem aquela história da academia. Hoje eu me distraí e não quero ir. O que vai acontecer? Eu vou estar desanimada. O desânimo gera o cansaço, gera preguiça. Preguiça é um dos pecados capitais. Então, assim, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que ter disciplina para as coisas da minha vida. Não pode ser tudo arrastado. Não faço, não quero. Nós somos adultos, não somos mais criancinhas, né? Então, assim, a gente tem que agir com responsabilidade para o que faz bem para a nossa vida. Nossas escolhas alimentares, se movimentar, né? A gente não pode ficar parado. Como que você quer chegar lá na terceira fase da vida? Esses dias eu vi uma... Gente, é uma moça, mas ela é uma senhora, ela tem 70 anos, só que durante 40 anos da vida dela, ela fez musculação. E lá nos 70 agora, que é onde ela está, ela fala, estou colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás. Então eu preciso plantar hoje o que eu quero colher lá amanhã. Em que qualidade de vida você quer chegar amanhã? Então, disciplina, gente. O livro de Provérbios, leia o livro de Provérbios, eles nos ensinam essa disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Não é assim, a Deus dará, faz o que você quiser e vai com Deus. Por isso que tem tantas pessoas aí perdidas, desorientadas, tristes, ou ansiosas ou depressivas. Por quê? Porque não tem paz e tranquilidade no coração. Essa paz só Jesus pode trazer. Essa paz só Jesus pode nos conceder. Então, que a gente esteja sempre atento. Não posso, se eu começar a ficar distraída, eu tenho que estar atenta, porque na sequência eu vou ter o desânimo. Então, eu já tenho que combater logo a distração. Né? Isso na vida de disciplina alimentar, atividade física e oração. Se eu vou para o desânimo, a probabilidade de eu começar a entrar em dúvida é muito grande. Porque daí não é só os nossos próprios pensamentos, as situações do dia a dia. Há uma questão também do diabo, e o diabo não vai querer mais um vivendo e evoluindo para Jesus, né? Já contei uma historinha para vocês, vou repetir. Os seres humanos resolveram ser disciplinados, resolveram ser povo orante, resolveram fazer atividade física, escolhas de alimentos saudáveis, respeitar, amar e servir um ao outro com alegria. Os diabinhos ficaram apavorados. Meu Deus, o que tudo isso está acontecendo? O que essa humanidade agora? Todo mundo agora virou fiel a Jesus e eles não conseguiam quebrar a disciplina. As pessoas estavam lá muito assíduas, fazendo de forma constante. E eles vão para o diabo mor. Olha, os seres humanos agora resolveram orar, você está sabendo? Estão rezando, estão escolhendo alimentos saudáveis, estão fazendo atividade física. Tá um caos, os diabinhos falam. E ele está lá super tranquilo. Eu falo, você não vai fazer nada? Ele fala, não. Como não? Nós estamos perdendo para Deus. Há uma questão que os próprios homens vão deixar de seguir a Deus e eles vêm para nós. Mas que arma é essa? Que arma é essa? O diabo fala, é o desânimo, é a preguiça. Quando eles começam a desanimar e ter preguiça, a dúvida vai entrar. E quando a dúvida vai entrar, porque eu não sou bom o suficiente, porque eu faço isso e eu não vejo resultado, aí a gente faz a festa e a gente já ganhou todo mundo de volta. Então, de verdade, a gente precisa perseverar de forma constante, para que a gente não se perca no meio do caminho. Na Bíblia mesmo, né, Paulo fala, se você já está forte em oração, cuidado para você não cair, porque a qualquer momento nós podemos cair, porque nós somos seres humanos e falhos.
né? Agora, a diferença de quando eu tenho a minha espiritualidade fortalecida é que se eu escorregar, eu tenho você aí que também ora e vai falar, Fernanda, venha, persevera. Eu tenho já na minha consciência trabalhado a palavra de Deus. Eu falo, opa, aqui não foi correto, mas imediatamente eu realinho, eu peço desculpas, eu volto na postura que é a correta segundo os ensinamentos de Jesus. Eu escolhi para vocês, se vocês estão com a Bíblia, outro texto bíblico que eu vou trabalhar agora com vocês, porque como a gente fala a hora que melhora, nós precisamos de verdade aprender a orar, senão não faz sentido. E eu já coloquei para vocês que quando a gente vai orar a Bíblia, não é a mesma coisa quando eu vou estudar. Quando eu estou estudando, eu estou fazendo lá uma leitura de um capítulo, de um livro, né? A Bíblia são vários livros. Eu escolho um livro, eu estou estudando aquele livro, aquele momento de tempo que aconteceu, quem escreveu, isso é estudo bíblico. Quando eu estou em oração, a minha leitura é uma leitura calma, despretensiosa. Os nomes próprios eu coloco o meu, né? Quando eu leio lá Moisés, seja forte e corajoso. Se eu colocar o meu, Fernanda, seja forte e corajosa, é muito mais forte. E é por isso que a palavra é viva, porque ela está sendo dirigida a mim. Isso, gente, é uma técnica de oração que eu gosto muito, né? Lá atrás eu fiz uma escola de formação para ser guia de oração e vida. É um movimento muito bonito que existe na Igreja Católica, que foi instituído pelo Frei Inácio Larrañaga, é um frei chileno já falecido, e ele ensina muito essa questão de entrar em intimidade com Deus, por isso que chama Oficina de Oração e Vida. Eu vou aprender a orar e depois eu vou aprender a viver, né? Quem tiver a possibilidade de fazer, faz, que edifica muito, ajuda muito a nossa caminhada. E aí, como a gente está nessa questão da oração, então quando você escolhe o texto, eu escolhi aqui 1 Reis, capítulo 15. Eu vou ler para vocês, eu só vou mostrar para as dificuldades que daí eu escuto de vocês, por isso que eu trouxe esse texto. Então aqui diz, 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos de seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Asserá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. E aí? Falou alguma coisa para você? Você entendeu alguma coisa? Muitas vezes, nesse momento, principalmente quando a gente pega um texto assim, a gente vai falar, Senhor, a Bíblia é difícil, não entendi nada. E aí, o que eu fiz? Quando eu fiz essa leitura, eu fiz no meu caderninho espiritual como eu faço e é como, né, eu sugiro, e é a forma que eu estou ensinando, porque é a forma que eu aprendi a entrar em intimidade. Então, e se está fazendo efeito comigo, se você não tem nenhuma outra, sugiro que você faça e depois você me compartilha se você tem diferente. Tem vários devocionais que ensinam também várias metodologias. Então, assim, como entrar em intimidade, essa é uma forma, tá bom, gente? Quando eu fiz essa leitura, eu vou, antes de fazer a leitura na minha casa, eu vou lá estar calmo, tranquilo, eu vou invocar o Espírito Santo e eu faço a leitura. Quando eu faço essa leitura despretensiosa, eu não vou ficar preocupada com o contexto. Eu não tenho que entender aqui o contexto. Quem é Asa? Que era os ídolos? Essas imagens obscenas? Quem era a avó Maaca? Eu não preciso entender nesse momento nada disso. Eu preciso estar tranquila e ler esse texto. E quando eu estou tranquila lendo esse texto, eu vou pedir para que Deus fale ao meu coração.
Qual a palavra me chama a atenção? Qual é a frase que me chama a atenção? Qual é o versículo? Então, quando eu fiz a leitura aqui, o que eu anotei? Eu anotei: fez o que era certo aos olhos do Senhor. Expulsou e removeu da terra. Depois depor, né, ele tirou, né, deportar aqui, deportou sua avó da posição de rainha. Derrubou. O coração permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Eu marquei palavras-chave que me chamou a atenção. E aí, eu conversei com Deus sobre essas palavras-chave que eu anotei. Vou mostrar para você aqui a reflexão que eu fiz. Mas, quando a gente faz a reflexão, também a gente faz daí a oração. Então, quando eu anotei esses pontos que, né, eu fiquei atenta, o que me fez refletir? O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo está de acordo aos olhos de Deus? Porque ela diz que Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. Então eu questionei a minha vida. O que eu estou fazendo está de acordo aos olhos de Deus? Aí ele fala, eu falei para mim mesma, meu coração está sereno, tranquilo ou cheio de rancor, ódio, mágoa, algo que precisa ser perdoado para não me consumir? Por que eu escrevi isso? Porque aqui fala que ele expulsou e removeu da terra os ídolos. Então, a terra é a minha vida. Será que eu tenho que expulsar e remover da minha vida situações, pessoas ou coisas que está dentro do meu coração? Eu coloquei, há coisas e pessoas que preciso expulsar porque me afasta da presença de Deus, hábitos, comportamentos. Tem algum hábito, algum comportamento que de fato está te levando a pecar? Por exemplo, eu já falei para vocês, eu tinha um problema grande de obesidade. E eu achava que tinha que comer para encher um vazio dentro de mim. E foi na minha transformação da leitura da Bíblia que eu entendi que eu como para nutrir meu corpo e Deus nutre o meu emocional. Eu fui entender que no meu coração não pode ter pessoa nenhuma, não é pai, não é mãe, não é marido, não é ídolo. Quem tem que ser o rei no meu coração tem que ser Deus. E aqui nesse texto falava que ele depôs sua avó Maaca da posição de rainha-mãe. Quem que está sendo o ídolo aí do seu coração que você tem que depor? E aí eu coloquei também, no final fala, o coração permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante sua vida. Meu coração permanece fiel ou às vezes está vacilando ainda? Então, olha, de um texto que num primeiro momento não ia entender nada, né? Eu não me preocupei lá com o contexto. É diferente se eu estou estudando. Se eu estou estudando, eu vou saber lá, né? Vou aprofundar que momento histórico, quem são essas pessoas. E não é. Mas no momento de oração, eu não vou me preocupar com isso. Qual palavra, qual versículo, qual frase está me chamando a atenção? E sobre essa palavra, sobre essa frase, esse versículo, eu vou refletir a minha vida. Fiz a reflexão da minha vida, eu fiz a minha oração. Pai amado, que eu faça o que é certo ao Senhor. Concede-me sabedoria e discernimento para expulsar e remover tudo e todos que me afasta da sua presença. Que só o Senhor seja o rei no meu coração. Derruba meu medo, insegurança e me concede sabedoria e discernimento para agir e reagir segundo a vossa vontade, para eu ser um instrumento do seu reino e uma fotografia viva de Jesus. Que meu coração permaneça inteiramente fiel ao Senhor, meu Pai, durante toda a minha vida, fazendo não o que eu quero, mas o que o Senhor quer através de mim. Amém. E é através dessa intimidade, dessa conexão que eu espero de coração que vocês cada vez mais se aprofundem, se tornando homens e mulheres de oração.
Eu peço a Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento eu entrego todos os ouvintes da rádio, do Insta, que estão aqui precisando de uma bênção, de uma cura, de um abrir portas. Concede, Senhor, o que cada um está precisando. Trabalhe o temperamento e o comportamento para que de verdade a gente seja moldado em homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que vocês tenham uma excelente semana. Me segue no Insta que essa semana a gente vai começar o livro Temperamentos Transformados. Fernanda Jordão 43. Deus abençoe muito vocês. Um beijo enorme, até a semana que vem.